Pessoal, a gente agora vai voltar aqui para o Ariel Calmon, mas eu vou chamar para participar da conversa o Afonso Benítez, editor executivo aqui do SBT News, que vai, Ariel, fazer um panorama aqui das eleições em Salvador, no Rio e em São Paulo, para que a gente, a partir dos dados que o Afonso traz, a gente consiga fazer aqui algumas análises sobre as três capitais. Vamos lá, Afonso, contigo. Muito obrigado. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Ariel. Boa tarde a todos que nos acompanham. Uma satisfação estar com vocês. É bom rever você, Ariel. Então, Léo, o que eu quero mostrar aqui é o seguinte. Eu separei aqui as três cidades com maior eleitorado no país para a gente ter uma ideia do que está acontecendo nesse período que já iniciaram as convenções partidárias. Amanhã, o atual prefeito de Salvador, que concorre à reeleição, o Bruno Reis, do União Brasil, deve fazer a sua convenção partidária. E lá o cenário é um cenário muito mais tranquilo com relação às outras duas maiores capitais em eleitorado do país. O Bruno Reis ele tem cerca de 67% de intenções de votos ali. Então ele ganharia no primeiro turno. Ele tem um forte apoio ali de ACM Neto, do carlismo, que vem na Bahia ali há muito tempo, mas também ele não tem uma oposição forte ali em Salvador. O que está mais próximo ali nessa disputa, mais próximo ao Bruno Reis, é o atual vice-governador da Bahia, que é pré-candidato à prefeitura, que ele é do MDB, é Geraldo Júnior. Ele tem 12,5%. Então, assim, olhando o cenário de hoje, é uma eleição com favas contadas, né? Já indo para o segundo maior colégio eleitoral, Salvador é o terceiro, vamos para o Rio de Janeiro, que você iniciou a conversa aí com o Ariel, mas eu queria só trazer um pouco dos números aí, né? Eduardo Paes tem 49%, conforme a última pesquisa da Quest, e o delegado Ramagem, Alexandre Ramagem, que está sendo investigado aí pelo Supremo Tribunal Federal, ele tem 13%. O que me chamou a atenção, em tese, assim, o Paes tem certamente tá um pouco tranquilo ali, tem chance grande de ser eleito no primeiro turno. O que chamou a atenção nessa pesquisa Quest divulgada hoje, Léo, é que quando se pergunta se o Eduardo Paes sem apoio, quais seriam as intenções de voto dele? Ele chegaria a 52%. E quando aparece lá que quem está apoiando o Eduardo Paes é o atual presidente Lula, ele cai para 46%. Já o Ramagem, sem apoio, tem 14%. Com o apoio de Bolsonaro, ele sobe ali para 30%. Então, essa nacionalização na disputa do Rio de Janeiro, na disputa pela prefeitura do Rio de Janeiro, ela favorece Ramagem e ela prejudica Eduardo Paes. Outra cidade que está chamando a atenção por conta dessa nacionalização é onde está o maior eleitorado do país, que é São Paulo. O deputado federal Guilherme Boulos, ele quer colar a sua imagem à do Lula. E enquanto o Ricardo Nunes cola timidamente a sua imagem ali a Bolsonaro. Como é que está o cenário em São Paulo? Os dois estão empatados tecnicamente na primeira posição. Nunes tem 24% e Boulos tem 23%. E aí, no segundo pelotão, aparece ali o apresentador da Atena, a deputada federal Tabata Amaral e o Pablo Marçal. Quem que chama a atenção desses três aí? Que trouxe notícia recente aí? Foi o Datena, que em entrevista à Folha de São Paulo, ele deu as seguintes aspas aqui. Vou pegar um trechinho aqui para não distorcer nada. Quando ele foi perguntado ali se ele concorreria de fato, já que o Datena é muito conhecido por desistir das disputas, ele já se filiou a 10 partidos, foi e voltou, anunciou candidatura a isso, aquilo, ao Senado, ao governo, à prefeitura e nunca foi candidato a nada, ele disse o seguinte, que ele desconfia da candidatura. E aí as aspas exatas. Se continuar essa sacanagem de que o partido está conversando com outras pessoas para colocar dentro do partido sem me avisar, eu não vou ser candidato. Se o Biden pode desistir a qualquer momento, por que eu não posso? E aí ontem, quando ele deu uma entrevista a um podcast, ele já voltou atrás de novo. Eu não desisti de coisa nenhuma, eu vou até o fim. Os caras estão ficando com medo porque eu estou crescendo nas pesquisas. De fato, assim, Pablo Marçal e Datena e a Tabata, de certa forma, eles sim vão ser um pouco ali definitivos, vão definir essa eleição em São Paulo em pró de Nunes ou de Boulos, conforme aí as candidaturas deles avançarem, ou houver desistência, ou quem eles apoiarem no segundo turno. Eu queria trazer esses números aqui para vocês debaterem à vontade, Léo.
Tudo bem. Ariel, eu vou aproveitar aqui para te perguntar o seguinte. O Afonso traz esse dado importante do apoio do presidente Lula em relação a Eduardo Paes no Rio de Janeiro e mostra claramente essa queda né, em pontos percentuais do Eduardo Paes. O que a gente pode imaginar é que nisso há uma dificuldade clara do presidente Lula e do PT, coisa que a gente já falou aqui, já vem falando, inclusive em reportagens do SBT News e também aqui no Poder Expresso, dessa dificuldade do PT e do presidente Lula como cabo eleitoral em relação aos candidatos petistas. Nesse caso do Paes, é também grave esse cenário em relação a Lula, porque o Paes não é um candidato petista, apesar do apoio petista, né? E no caso do Ramagem, o Afonso também traz esse dado, a gente sabe que a única chance do Ramagem, a única chance não, a chance do Ramagem de se colocar como candidato competitivo no Rio de Janeiro é justamente esse apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, essa é a expectativa real de crescimento quando o Ramagem passar a ser conhecido e passar a ser conhecido como candidato bolsonarista. Então, Ariel, dado esses números que o Afonso trouxe e fazendo aqui também essa dificuldade do próprio presidente Lula e do próprio PT nas principais cidades, nas capitais e nas cidades maiores desse Brasil, como é que você analisa esses atuais números a partir da perspectiva tanto do presidente Lula como do ex-presidente Jair Bolsonaro? Pois é, Léo, Afonso, prazer estar com você de novo. Olha, o PT não consegue ainda recuperar aquilo que era antes dos grandes desdobramentos de investigação policial que envolveram o partido. Então, isso repercute de forma crucial nesse processo eleitoral. É importante ter isso em mente, porque o fato do PT abdicar de cabeças de chapa, abdicar de possibilidades de vice em localidades, é porque há uma compreensão no partido de que tem uma fragilidade e que essa fragilidade envolve o histórico recente do partido. Eu lembro que a gente conversava aqui especialmente sobre São Paulo, porque Guilherme Boulos despontava, crescia nas pesquisas, mas ele está muito atrelado à imagem do presidente Lula. E como ele está muito atrelado à imagem do presidente Lula, ele depende de um bom desempenho do governo federal, portanto, do presidente Lula. É importante, nós vimos no lançamento, na convenção partidária, nós vimos que o presidente Lula estava lá, o ministro Haddad estava lá. Então, Guilherme Boulos depende muito desse apoio de Lula. E o que Paes quer no Rio de Janeiro é justamente não depender nada desse apoio. O que Paes quer, a estratégia do Eduardo Paes é se livrar dessa imagem que o associa ao ex-presidente Lula, ao presidente Lula. E a pesquisa Quest agora mostra justamente, aí o partido com certeza devia ter outros levantamentos, mas que mostra exatamente que estar associado no Rio de Janeiro ao presidente Lula não é bom para Paes. E ao passo que em Salvador, o que a gente tem uma dificuldade de fazer com que Geraldo Júnior, que é o candidato de oposição ao Bruno Reis, era o vice-governador do estado, agora candidato à prefeitura de Salvador, é fazer com que esse apoio do presidente Lula consiga se materializar em votos, já que a capital baiana elege sempre com muita quantidade de votos, um governante do PT para o Estado e dá muitos votos ao presidente, deu muitos votos ao presidente Lula em 2022. Então há essa dificuldade em Salvador, ao passo que no Rio de Janeiro o Paes quer justamente se livrar desse apoio. O que acontece, e aí é um pouco dessa dificuldade do PT também, é de entender o que é um pleito municipal, que os outros partidos, especialmente o PSD de Paes, conseguem fazer muito bem, que é dialogar com assuntos do município. O PT está muito atrelado a grandes pautas nacionais. Todo o seu histórico negativo, mas também todo o seu histórico positivo. Está muito atrelado a grandes programas nacionais. E quando a gente volta para o pleito municipal, as pessoas querem falar sobre mobilidade, elas querem falar sobre segurança, e Paes consegue fazer isso. Então ele se livra do PT, dizendo, olha o que eu faço sobre mobilidade,
olha o que eu faço sobre um parque urbano. É isso que acontece no Rio de Janeiro, por exemplo. E aí o desafio em São Paulo de Guilherme Boulos vai ser conseguir materializar esse suporte que ele tem do presidente Lula em um bom resultado eleitoral. Eu acho, Ariel, aí eu também queria, se o Afonso também quiser entrar aqui com um comentário, esses cenários locais, e municipais, né, nas cidades, ele está muito atrelada a uma questão da própria imagem do presidente Lula em relação aos candidatos locais. Por exemplo, no Recife, né, que é um tema que é uma cidade que a gente depois vai trazer aqui para tratar. A popularidade do prefeito João Campos no Recife é muito maior do que a do presidente Lula. Então isso acaba fazendo, por exemplo, que o João Campos tenha escolhido um chefe de gabinete completamente desconhecido da população, né, chama Vitor Marques. A gente anunciou aqui no SBT News, quando a gente fez uma matéria sobre o cenário eleitoral do Recife, a gente trouxe em primeira mão que o escolhido seria Vitor Marques. Isso tem mais de um mês, ali aquela negociação ela já estava estabelecida, não estava dada como cenário e acabou se confirmando na semana passada. Mas muito claramente a Gleisi Hoffmann do PT tentou ali pressionar o João Campos para ter o vice do PT. O João Campos disse, aqui não, aqui minha popularidade é maior do que a do presidente Lula. Eu tenho aqui, vou conseguir escolher e isso não vai fazer a menor diferença na minha eleição. Está atrelado ao presidente Lula, está atrelado a um vice do PT, está atrelado ao presidente Lula, não. Aí já é outro tipo de avaliação. Mas ter um vice do PT não vai fazer a menor diferença para mim. Isso foi muito claro. Tanto é que ele chancela alguém que a população do Recife hoje não sabe quem é. É praticamente um cheque em branco que a população está dando ao João Campos. Por quê? Porque em 2026 o João Campos vai sair do governo, da prefeitura, para disputar o governo do estado. Então quem vai ser o próximo prefeito do Recife? A preço de hoje, como diz o Afonso, vai ser daqui a 2 anos uma pessoa chamada Vitor Marques. Um completo desconhecido no cenário de hoje. Esse vai ser, em 2026, o prefeito do Recife, quando o João Campos deixar o poder. Então, eu estou falando tudo isso por quê? Porque esse cenário estadual ele tem que estar ligado à popularidade do presidente Lula. Uma coisa é a popularidade do presidente Lula nacionalmente. Outra coisa, popularidade do presidente Lula nos estados. E no Rio de Janeiro, Afonso, o PT e o presidente Lula vêm com dificuldades reais em relação a trazer esse apoio eleitoral. O que é que vocês consideram aí para a gente encerrar esse bate-bola? Aqui, Afonso, depois o Ariel Calmon. Essa dificuldade no Rio acontece há muito tempo, né, Léo? E é um pouquinho do que o Ariel falou aí. As pessoas não estão preocupadas se vão discutir democracia, se vão discutir apoio a Trump, a Biden. Não estão preocupadas quais são as relações internacionais do candidato a prefeito. Elas estão preocupadas ali com o posto de saúde, com o buraco na rua, com a iluminação pública. E até misturam segurança pública, que não é um tema muito das prefeituras. Então elas avaliam ali se o prefeito ou o candidato a prefeito está indo bem nesses setores para definir o seu candidato. O partido político mesmo, ele é colocado num segundo plano nessas eleições municipais, na minha avaliação. Só um ponto que você falou aí do candidato a vice lá no Recife, o Boulos está tentando fazer isso lá em São Paulo também. Por quê? Ele está dizendo o seguinte, olha, vocês sabem quem que é o candidato a vice do Ricardo Nunes? E aí ele cola na pecha que ali é um coronel, um ex-policial militar, que foi da rota, que foi muito vinculado ao Bolsonaro. E ele fala, o que esse cara já fez por São Paulo? E aí a vice dele é a Marta Suplicy, que já foi prefeita, já foi senadora, já foi ministra. E aí ele fala exatamente, olha, a Marta foi uma das melhores prefeitas de São Paulo. Então a discussão sobre o vice é importante. E no Brasil, de fato, a gente pega aí, tanto nacionalmente, com relação aos presidentes, quanto localmente. Lá em São Paulo mesmo, o atual prefeito era o vice, né? Era o Ricardo Nunes, que assumiu com a morte de Bruno Covas. Então, essa discussão sobre o vice, acho que as pessoas têm que ficar de olho também. É isso. Tudo bem. Ariel, para a gente fechar aqui, mas comentário final.
Comentar sobre o desafio de Eduardo Paes agora de encontrar o seu vice, porque assim como em Recife, não é? O que vai acontecer é Eduardo Paes deixar o cargo da prefeitura em 2026 para se candidatar ao governo do estado. Então ele quer fazer esse mesmo cálculo aí que o João Campos fez em Recife, de encontrar um nome de confiança para poder deixar o cargo e ainda assim manter de alguma forma ali o conhecimento, o controle sobre a prefeitura do Rio. Nesse caso, para o vice aqui, o Pedro Paulo, que seria esse candidato do Eduardo Paes, que já teve dificuldades em eleições passadas, né? Agora tem um suposto vídeo íntimo dele, foi vazado numa conversa dele com a mulher. Agora eu estava vendo as notícias agora, a namorada, a mulher do Pedro Paulo, está dizendo ele não deve deixar a candidatura de vice por conta desse vídeo. A gente estava separado na época. Enfim, há um movimento aí para tentar recuperar o Pedro Paulo dentro desse, como vice aí do Eduardo Paes. A gente acompanha. Agradeço muito a Afonso Benítez, agradeço muito ao Ariel Calmon. Ariel Calmon cada vez mais vai trazer importância nessa nossas análises aqui à medida que as eleições municipais brasileiras se aproximam. Muito obrigado aos dois, forte abraço, uma boa noite. Boa noite, Léo. Agradeço. Valeu.